Marco, ah, alguma Oi, solução aí? Fernando. Não, ainda não. Ela está Então, tentando resolver. Vamos começar vamos e ela começar está então. em ser conversado no meio, a gente transmite e vai ter a íntegra desse material daqui a pouquinho no YouTube do. Depois edita, corta esse início, né? Isso. Então tá, gente. Então vamos lá. Vamos, vamos. Então, deixa eu ver aqui. Então tá, sou eu que começo. Então, agora oficialmente, boa noite a todos, todas, todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao segundo encontro, segundo ciclo de conversas da MIP4, Manifestação Internacional de Performance. Esse é um encontro com os artistas, as artistas que estarão se apresentando aí na MIP daqui a algumas semanas. A programação da apresentação das performances inicia no dia 26 de outubro e vai até o dia 7 de novembro. Então, por favor, acompanhe a programação pelas redes sociais do CEIA, pelo site ceiaart.com.br. A MIP4 é realizada com recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, tem a parceria da PEARTE, daqui de Curitiba, e da Rix Academy, da Holanda, né? Apoio do Museu Mineiro e Circuito Liberdade, e patrocínio do BDMG Cultural. Essa conversa está sendo, na verdade, está sendo pelo Zoom, era para ser transmitida pelo YouTube, talvez ainda seja, ou mais posteriormente será publicado no CEIA, no canal do CEIA, no canal do YouTube, né? Toda a conversa aí com os artistas. E nesse segundo encontro, bom, primeiramente, deixa eu me apresentar também. Eu sou o Fernando Ribeiro, sou artista da performance, junto com o Marco Paulo Rola, sou o curador da Manifestação Internacional de Performance 4, da MIP 4, e hoje eu sou o mediador dessa conversa aqui para trazer os artistas que estarão se apresentando é, na MIP, né, na semana da MIP, né? Bom, eu sou um homem, hétero, cisgênero, olhos azuis, cabelo um pouco calvo, mais do que eu gostaria. Estou em primeiro plano, à minha frente tem um microfone, visto uma blusa azul, camiseta preta. Ao meu fundo tem a minha sala, uma janela de um lado que dá visão para o prédio vizinho, um pouco da minha bagunça sobre a mesa e um toca-disco, né? E hoje eu trago aqui, apresento para vocês, estaremos conversando com 3 artistas do nosso querido Brasil, aqui da performance arte brasileira, a Thaís Nardim, de Palmas Tocantins, Wellington Júnior, Tutunho, do Ceará, e o Thiago Santana, da Bahia, de Salvador, Bahia, né? A dinâmica aqui será a seguinte: 15 minutos para cada artista, então cada artista vai falar sobre o seu trabalho, apresentar trabalhos, projetos, tem 15 minutos aí para apresentar, e a partir depois desse artista, o outro já conversa em seguida. Ao final da apresentação dos 3 artistas, será aberto em uns 30 minutos para conversa com o público. Então, fiquem à vontade. Então, depois vocês no Zoom podem levantar a mão e a gente já vai anotar para fazer a lista de perguntas, né? E se você for um pouco tímido e não quiser falar diretamente com o artista, você pode publicar no chat também, tá bom? Então tá, gente. Então vamos começar agora, né, ao que interessa. Então começamos com a artista Thaís Nardim. Thaís Nardim é pesquisadora, docente, artista em arte da performance e adjacências. Compõe o coletivo Flácido de Palmas Tocantins, junto ao qual organiza os eventos como Arte Escala 1 por 1, Ações Humanas para Espaços Monumentais e Função, Festival Instantâneo para Performances Urgentes. Compôs o grupo de organizadores do Festival de Apartamento, em São Paulo, em que apresentou uma série Melodrama, espero que eu tenha falado certo, performou na La Juan Gallery,
em Madrid, a tal AL 69 em Campinas, São Paulo, e nos eventos Perfor 4 e Perfor 5 em São Paulo, capital, e Ruído Gesto, Rio Grande do Sul. Nas ruas de algumas cidades de alguns países, autonomamente ou em eventos como Spa das Artes, Recife, Pernambuco, Semana Experimental Urbana, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e outros mais. É professora de arte da performance da Universidade Federal do Tocantins, autora do livro Rabiscar Língua com Cacos de Floresta, Escrever e Performar em Pesquisa, Docência, Criação, EduFT 2020. Então, por favor, Thaís, a palavra é sua. Oi. Obrigada, Fernando, pela apresentação. Eu reparei que eu cometi uma gafe terrível de não ter inserido nesse brevíssimo currículo que eu apresentei, ter me apresentado no PEART, né? Que foi um evento que me acolheu tão bem e que foi uma experiência tão interessante de espectadora também, né? Que eu não tinha tido antes por viver muito longe de Curitiba, e que eu pude ter estando lá para performar. Obrigada. Então, eu sou a Thaís, uma mulher branca ao centro da tela, com um fundo branco, falando com um microfone, do qual se vê na tela a cabeça preta sob a minha boca. Eu estou em Palmas, no Tocantins, que é onde eu vivo já há quase 12 anos, 11 anos e meio. E para onde eu vim após ser aprovada no concurso para trabalhar como professora no curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Tocantins. Então, trabalho nesse curso há 11 anos e meio. Eu sou paulista do interior de São Paulo e eu falo como uma pessoa paulista muitas vezes, vocês vão notar, com R retroflexo e tal. E, curiosamente, me parece, eu não sei se eu falo mais com R retroflexo depois que eu vim para cá, ou se eu percebo mais, né? Mas eu acho que tenho essa impressão real de que quando eu morava em São Paulo, capital, eu falava menos caipira do que falo hoje, né? E, de certa forma, tenho assumido e me empoderado do meu sotaque, porque ele é a marcação do meu pertencimento, assim, aqui nesse lugar que tem a peculiaridade de ter muita gente que veio de muitos lugares e poucas pessoas que são daqui, né? Quando eu cheguei em Palmas, eu vim para ser a primeira professora formada em teatro desse curso de teatro que estava, então, se iniciando, né? Ele tinha uma professora de dramaturgia que trabalhava também com práticas teatrais já na cidade, mas que era uma pessoa que vinha do campo das letras, e outros professores da filosofia, da história e tal. Isso permitiu que, ao chegar aqui, tendo passado num concurso para práticas cênicas e teatro-educação, eu pudesse assumir a disciplina de performance quando eu descobri que ela existia, né? Foi um concurso bastante amplo, visando trazer gente para cá, né? Ele já havia sido aberto 2 vezes sem que houvesse nenhuma pessoa inscrita. Imagina a diferença disso, né? Há 10, 11 anos atrás, quase 12, para hoje, né? Em que até as vagas em lugares distantes dos centros que oferecem formação em nível de pós-graduação estão super concorridas. Enfim, era muito amplo, não fiz o concurso para uma disciplina e, de repente, estando aqui, eu pedi para ter acesso ao projeto pedagógico, ao qual eu não tinha tido antes de prestar o concurso, e descobri que tinha uma disciplina de performance. Eu fiquei encantada, porque eu não conhecia
naquela época, cursos que tivessem, né, essa disciplina, e que apesar de se chamar performance, ela era de fato dedicada à arte da performance, a questão do corpo, a questão da composição da arte da performance. Então, eu fiz aí um pedido para o meu colegiado para assumir essa disciplina e desde então eu trabalho com ela aqui. Nesse momento, né, eu era uma performer em ascendência, talvez eu ainda esteja em ascendência, mas pouco experiente, né? Eu vinha fazendo performances desde 2008, então essa época aí era 2010, quase 2011, e comecei a vender performances mesmo depois que eu vim para cá. E tenho ciência que foi em parte porque as pessoas, né, avaliam que é exótico ter uma performer no Tocantins e tal. Não que não haja outros. E estou falando tudo isso porque eu tenho um gato chorão, ele está chorando e talvez ele continue chorando. E vamos torcer para que ele fique mais satisfeito e não fale tanto. Por quê? Porque o meu trabalho entremeia muito a questão da docência, entremeia muito a questão da organização de eventos, com as práticas criativas, com o que eu apresento, que é uma apresentação que eu realizo como performer solo, mas que eu sinto como um processo em que tudo isso está articulado, né? Vocês devem ter visto o Fernando ouvido, ou visto, no caso de quem está acompanhando a Soraya, que Fernando falou o nome do meu livro, né, que é Rabiscar Língua com Cacos de Floresta, Escrever e Performar em Pesquisa, Docência e Criação, em que eu trabalho aí conceitualmente com essa figura do pesquisador docente artista e da pesquisa docência criação, ou seja, 3 coisas que, na verdade, unidas tentam ser uma coisa só, ou tentam ser diversas coisas, em que esses 3 elementos se articulam com diversas dosificações, né? Às vezes mais performer que docente, às vezes mais docente que pesquisador, as coisas vão trocando de posição, de relevo, né, de dose dentro do acontecimento, mas elas estão ali se articulando, se coalimentando, se coengendrando para fazer o processo criativo funcionar, criativo, pesquisador. Vou fazer uma partilha de tela aqui. Com vocês. Esse aqui é um dos meus sites que está ativo no momento, eu já vou explicar isso, mas eu vou começar mostrando o Festival de Apartamento, que foi onde tudo isso, essa posição meio polímata, meio diletante, começou. Esse é um blog bem com uma cara de blog do começo dos anos 2000, né? O último post ele é de 2017, que foi quando aconteceu o último festival de apartamento até o momento, né? Mas ele registra aqui, como vocês podem ver, desde 2007, o primeiro festival de apartamento. Então, o festival de apartamento ou foi um evento que surgiu a partir de um grupo em Rio Claro, no interior de São Paulo, chamado A Companhia, né, que teve como uma figura central, uma figura irradiadora, o SEC, que é um performer que é amigo de muita gente que está por aqui, e que eu conheci em sua 4ª edição, em 2008, aqui, ó, 9/8/2008, em que eu fui performar. O festival de apartamento é um plágio dos festivais de apartamento do pessoal que fazia e propunha que isso fosse plagiado, né? Gente, me escapuliu o nome agora dessa vanguarda, deu um branco, desculpa. Enfim, uma vanguarda que reunia
especialmente artistas canadenses nos anos 90, ingleses também, era meio transoceânica, mas os festivais de apartamento deles aconteciam no Canadá, nos lofts dos artistas, e as pessoas iam lá e faziam coisas, o que para a época era bastante diferentão, experimental, e para a gente hoje, ou até para a gente por cultura e contexto, talvez não seja. Fernando, me perdoa, eu não coloquei para contar o meu tempo. E eu vou precisar da sua ajuda. Desculpa, gente. Enfim, esse pessoal também propunha que o plágio como um valor, né? Um rolê meio iconoclasta, e após os festivais de apartamento, os festivais de apartamento deles foram sucedidos pelos festivais de plágio, em que as pessoas iam lá para fazer plágios. E exposições de coisas plagiadas, etc. e tal. Então, é uma apropriação que a companhia fez lá, iniciando em Rio Claro, e passou a circular com ele pelo interior de São Paulo, porque seus membros estavam morando aí nessas cidades. E eu o conheci em Campinas, quando fui participar da sua 4ª edição, e eu fiquei muito apaixonada pelo esquema descentralizado, sem um processo curatorial, e quis me meter nisso, e quis participar da organização, e me ofereci, e eu fui acolhida, né? E aí permaneci aí até 2015, junto com os meus amigos, o Rodrigo e a Ludmilla, então fazendo a organização do Festival de Apartamento. Nesse contexto, eu pude começar a apresentar coisas que não cabiam em outros lugares que eu conhecia, ou que eu não podia acessar circuitos que acolhessem esse tipo de trabalho, né? E agora eu vou passar aqui a tela para o meu site. Eu peço desculpas para vocês, eu estou fazendo uma renovação, uma reforma no site. Oi, Fernando. Oi, só para avisar, temos aí uns 5 minutos. Ok, tá bom. Deixa eu pôr aqui para contar agora. Então, eu estou aqui com 2 sites abertos, que nenhum deles é o que eu pretendia que fosse. Mas nesse contexto dos festivais de apartamento, eu pude realizar a série Melodrama, em que eu buscava trabalhar com trabalhos participativos em torno das autoimposições e das submissões a que mulheres se propõem para atender a determinados sonhos do amor romântico, né? Em busca de atender as demandas da cultura do amor romântico. Esse também é um melodrama, em que eu passei 45 minutos sem piscar e que não caiu nenhuma lágrima dos meus olhos. Eu acabei organizando, então, espontaneamente os trabalhos em séries. Eu acredito que as séries são determinadas de acordo com a obsessão do momento, né? Depois do melodrama, eu comecei a fazer essa série do Ficando Invisível, a partir de uma proposição textual da Bici Forbes, que compunha o grupo Fluxos, né? Ela tinha 8 proposições para como você ficar invisível, todas elas, enfim, né, irrealizáveis, ou você não obteria sucesso fazendo. E eu me propus a fazê-las aqui. Pronto, achei. Então, um dos Ficando Invisível, eu peço às pessoas que me dispam, ou que me tirem, ou que apaguem todas as marcas do meu corpo que me determinam, todas as marcas do meu corpo que me distinguem, que fazem com que eu seja a Thaís, né? Então, deixo alguns materiais disponíveis. E essa aqui é uma das figuras mais bonitas que
que já foi montada nisso. De modo geral, a performance se conclui com as pessoas concluindo, né, que é impossível e que quanto mais elas tentam, menos elas conseguem me tirar de mim, em termos de marcas visuais. E aí ou todo mundo me bota a roupa de volta, ou me cobrem por inteiro, ou me escondem em algum lugar. Eu recentemente me apresentei novamente com essa performance, que já é um pouco antiga, de 2011 ou 12. E atualmente o que eu estou fazendo tem a ver com vidro. Então, assim, não tem uma questão política ou uma questão temática que está me norteando nos últimos tempos, e não porque eu não seja uma pessoa interessada nessas questões. Pelo contrário, eu sou militante de partido, eu sou ligada a movimento social, eu estou militante no sentido real da coisa, né? Totalmente implicada nessas construções. Contudo, não acontece, não tenho interesse de que elas fiquem explícitas no meu trabalho em performance como conteúdos a veicular, a manifestar, num sentido de comunicação. Eu quero dizer sobre essas pautas. Eu prefiro fazer o meu trabalho de militante no campo, na ação, e deixar a performance circular imagens, que é por meio das imagens com materiais que elas vão aparecendo. Mas o trabalho que eu vou fazer aqui na MIP, ele é um trabalho em que eu vou começar a tentar articular reflexões sobre questões ambientais do contemporâneo, sobre antropoceno, cutuluceno e etc. Ainda assim, eu só soube resolver essa questão de uma forma que me satisfizesse, trabalhando com o vidro, que é o material que eu tenho estado mais interessada. Então, para concluir, essa aqui é Tempestade, ou Ela Não Se Incomodará com Nada, está apenas observando a água que cai, que é um exercício de atenção, de certo modo. Meu alarme. Foi um exercício de atenção. Não está abrindo. E não tem aqui no outro, mas vocês podem ver essa foto. Então, eu tinha, à época, mais ou menos 60 quilos de peso corporal. Essa placa de vidro é uma placa muito grossa, que ela tinha aproximadamente 60 quilos. Eu começava com essa placa no chão, levanto essa placa, e eu passo um período determinado. Isso variou nas diferentes apresentações. Nesse caso, que foi uma apresentação no Performance em Encontro, num evento do Sesc Campinas. Eu fiz 4 sessões de 4 horas, né, em 4 dias seguidos, sucessivos. Então, passando 4 horas, pingando gotas transparentes e viscosas, né, elas são de glicerina, aqui no topo do vidro, e acompanhando a descida dessas gotas. Então, durante 4 horas eu fico repetindo essa mesma ação, e as pessoas entram, acompanham um pouco, saem, voltam, acompanham mais um pouco, saem, voltam. Dentro desse evento, que foi quando eu criei esse trabalho, para o qual eu criei esse trabalho, eu não consegui fazer o uso do tempo que eu gostaria de ter feito, por questões técnicas institucionais, que seria uma jornada de trabalho, né? Então, uma outra coisa que vai ser problematizada aqui no trabalho que eu trago para a MIP é a relação do trabalho do artista e do trabalho do artista da performance, que está implicado num fazer, numa ação de fato, né? Com a jornada de trabalho de um trabalhador comum CLT. Então, a minha pretensão original era fazer isso durante 8 horas por dia, com um intervalo de 1 hora de almoço, 5 dias na semana, né? E aí, por isso, a minha proposição para a MIP originalmente tem a exibição de uma
período de uma jornada de trabalho, mas na realidade a gente vai ter a transmissão durante 2 horas. Eu vou ficar em trabalho durante 8 horas no total, né? Começando às 7 da manhã, porque eu estou pensando coisas da construção civil, a relação dos materiais da construção civil, o vidro incluso, com as comunidades das quais eles foram retirados, o extrativismo mineral, né? Então, vou ficar em ação durante essas 8 horas, mas a transmissão vai acontecer de alguma coisa ali no meio por 2 horas. Bem, é isso. E, enfim, o meu site que está funcionando agora é o Cargo Coletivo /Thaís Nardim. Vou colocar no chat para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O Coletivo Flácido é o coletivo do qual eu faço parte hoje. A gente está, nesse momento, com 2 artistas em residência dentro de um projeto chamado Escala 1 para 1, Ações Humanas para Espaços Monumentais. Escala 1 para 1, enfim, muitas coisas, mas é também uma performance da Elvira Santamaria, né, em que ela usa o corpo para marcar o tamanho do corpo dela na Praça de Bogotá, gente, esqueci o nome da praça. Então, a tentativa de trazer uma escala humana para Palmas, que tem uma escala monumental, em que tudo está distante, em que parece que não foi planejada para corpos. A gente também tem um site, que é o coletivoflácido.com.br. É isso, parei, desculpa, obrigada. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado. Então, agora vamos para o próximo artista. Wellington Júnior Tutunho, ele é bacharel em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, 92, mestre em 97, doutor em 2001, em Comunicação e Semiótica pelo programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, COS, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral em artes no Departamento de Comunicação e Artes, DECA, da Universidade de Aveiro, Portugal. Atualmente é professor associado 3 do Instituto de Cultura e Arte ICA UFC, Universidade Federal do Ceará, onde leciona nos cursos de Publicidade e Propaganda e no programa de pós-graduação em Artes, PPG Artes UFC, do qual é vice-coordenador. É pesquisador ligado ao Instituto de Investigação em Design, Mídia e Cultura e demais, Portugal, e líder do Laboratório de Investigação em Corpo, Comunicação e Arte, LICA, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Artista visual e performer, tem experiência nas áreas de comunicação e de artes, com ênfase em performance, artes visuais, teorias, técnicas, processos e métodos de criação artística, teorias da comunicação, semiótica, glossolalia e religião, cultura tradicional popular, patrimônio cultural imaterial. Então, por favor, Tutunho, a palavra é sua. Boa noite a todos, todas e todes. É uma grande honra, um prazer imenso estar hoje à noite aqui, participando desses abres, vamos dizer assim, da Manifestação Internacional de Performance, esse evento tão importante, tão bacana. Eu me sinto realmente muito honrado de participar desse movimento. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wellington, eu sou um homem branco, cis, gay, tenho uma barba grande, assim, ao estilo do nosso querido Karl Marx, uso um óculos muito
levinho, assim, uma armação, não tem armação, só umas perninhas, assim. Sou um pouco calvo, mas, né, diante do Fernando eu não posso reclamar muito, vamos dizer assim, eu estou favorecido nesse momento. E trajo uma camisa rosa, e a nossa tradutora hoje, né, está fazendo raiva junto comigo, a Damares. Então eu estou de rosa e ela está de azul, porque, né, meninos vestem o que quiser e as meninas também. Atrás de mim há um mural no qual eu venho trabalhando nos últimos 4 anos. Esse mural ele é feito a partir de uns cartazes que restaram de um outro projeto meu, chamado Trace a Face, e no qual eu vou anotando e rasgando e cortando as atividades que eu faço, que eu deixo de fazer, os projetos que eu imagino. Então, eu vou fazer uma pequena varredura aqui para vocês terem uma ideia da dimensão do painel, né? Ele tem 7 metros, então quem me vê só vê um pouquinho do projeto. Esse painel tem a ver um pouco com o que eu vou falar hoje para vocês, e eu preparei um PowerPoint só para guiar um pouco a conversa, e eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, vou pedir. Vocês veem essa barrinha quando eu movimento? Sim, sim. Acho que se eu fizer assim, ela recolhe, né? Bom, então eu vou baixar aqui um pouquinho para... Será que tem como eu... tá, ocultar a miniatura de vídeo, perfeito. Vai ficar uma marquinha aqui, mas vai dar certo. Depois eu pretendo voltar. Vamos ver se conseguimos. Bom, o meu nome de guerra, digamos assim, é Tutunho. É um apelido de infância que eu retomei em 2002, quando comecei a trabalhar com performance. Eu, na verdade, sou jornalista, como foi dito, sou professor de publicidade e propaganda. Atualmente eu ministro uma disciplina chamada Laboratório de Publicidade e Propaganda, em que os alunos devem desenvolver, do começo ao fim, alguma obra de arte, algum produto de comunicação, né? É muito livre, mas eles têm que experimentar o processo do começo ao fim de uma ação, de uma obra, o que eles quiserem, né? E no mestrado eu trabalho mais na área de criação artística. Eu sou professor do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Ceará, e atualmente eu trabalho mais nessa interseção com a performance, mas pensando muito em processos de criação. Eu fiz aqui um breve percurso, assim, não é tão breve, mas eu vou tentar ser breve, e trouxe alguns trabalhos que eu acho que conduzem ao trabalho que a gente vai apresentar aqui na MIP, que é o Aureoleds 3.0. O Aureoleds é um trabalho realizado pelo João Vilney, que está, inclusive, aqui na sala com a gente. O João Vilney é também professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de Design Digital, no campus de Quixadá. Participou desse coletivo que eu vou apresentar agora para vocês, Balbucio,
foi meu aluno, hoje é meu colega no mestrado na universidade e meu grande colaborador e parceiro criativo. Em outras palavras, a gente faz tudo junto. E também essa última versão do Aurel LEDs conta com a participação do Felipe Mota, que é um aluno de Publicidade e Propaganda, e que também está aqui na sala conosco. E eu estou aqui falando por nós três, e vou fazer aqui um pouco o percurso do que me levou a propor para a MIP essa auréola que vocês vão conhecer no primeiro dia do evento, tá? Então, na verdade, começo como artista muito antes, em 83, eu começo com o desenho, muito jovem, trabalhei durante algum tempo como ilustração e com vídeo, cinema, um pouco com música, e acabei que fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado na PUC de São Paulo, em princípio para estudar adaptação de literatura para cinema, e acabei estudando glossolalia, e que é mais conhecido, não é, no mundo religioso como a língua dos anjos, mas é um fenômeno de linguagem muito, muito recorrente em vários lugares, não só na religião, mas também na poesia, né? Quando a gente pensa nas poesias fonéticas, nas poéticas experimentais da voz do século XX, e a gente lembra do Philadelphia Menezes, o grande pesquisador disso tudo, um grande performer, muito precocemente falecido. E foi aí que eu tive contato com a ideia de performance a partir do Zumthor. Quando eu voltei para Fortaleza como professor da Universidade Federal do Ceará em 2002, logo na sequência, nós criamos um coletivo de artistas chamado Balbucio, que basicamente era e ainda é, porque embora o coletivo não exista mais, esse grupo, com exceção do performer da direita da esquerda da tela, continuamos trabalhando juntos, somos amigos, e esse projeto, esse coletivo foi o primeiro coletivo de performance da Universidade Federal do Ceará, provavelmente o primeiro coletivo de performance de Fortaleza. Foi o primeiro coletivo de Fortaleza a lidar nessa relação pesquisa acadêmica e criação artística. O primeiro coletivo da Universidade Federal a estudar as relações entre arte e tecnologia de comunicação e informação, e é o primeiro coletivo do Ceará a ter uma obra no acervo do museu, que é essa obra que vocês estão vendo aí, que faz parte do acervo do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Essa é a nossa performance inaugural. Ela foi feita durante um evento do curso de Publicidade e Propaganda, e é um rito, né? As pessoas elas se aproximam dos performers, colocam moedinhas nesses porquinhos, e a gente emite aí uns pulsos glossolalicos, como se estivéssemos orando em línguas, falando línguas estranhas. Tem uma brincadeira aí um pouco dadaísta, tem também um antirrito, um contra-rito, na medida em que isso é uma paródia, vamos dizer assim, do que seria a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? E nessa primeira versão, a gente não tinha ainda condições financeiras e tecnológicas de fazer o que a gente queria, que era começar a trabalhar com conexões entre o corpo e a geração de imagens. Nessa segunda versão, a gente já tem um dispositivo aí que são projeções feitas a partir da captação dos microfones
que estão aí, se vocês perceberem, né? A gente tem um microfone, o princípio é o mesmo, né? As pessoas chegam, mas já há toda uma parafernália em torno da performance. E também aqui uma coisa muito importante, já aí a gente estava trabalhando com performances telemáticas. Então, nós temos aí a presença da Isabel Nogueira, né, que era uma cantora, é uma cantora de lírica, e ela estava em Portugal e a gente no Brasil, e ela participava dessa performance a partir dessa conexão, né? Ela fazia um lugar aí de uma voz mística, né? Então, essa experiência com o balbucio, né, foi uma experiência que rendeu muitos trabalhos, eu não vou conseguir mostrar todos aqui, porque são 70. Essa aqui é uma versão dessa máquina glossolálica, que é uma torre feita com móveis da UFC, são uma torre de 12 metros, e nessa torre há corpos que gemem. Isso foi feito em torno dos 40 anos do golpe de 64, da ditadura, e foi um evento que foi realizado na UFC, também com alunos. O meu tempo está correndo mesmo, né? Nós temos aí também o projeto Cores, que foi um projeto desenvolvido pelo Balbucio e que tinha essa investigação um pouco do ser na multidão, das relações semióticas com as cores. O Balbucio foi digamos, um laboratório muito importante para pensar o que depois viria a ser a minha performance, e a performance que eu faço com o João, que eu faço com o Felipe e com muitas outras pessoas. Aqui é um outro trabalho chamado Rede Ratos, onde eu amarro as pessoas pelos cabelos. O Barthes, né, fala desse fenômeno de quando os ratos eles são submetidos a uma reprodução em lugar muito confinado, eles se juntam pelas caudas, eles ficam grudados pelos rabos e formam uma grande bola de ratos. E aí, a partir dessa imagem, eu fiz essa performance aí chamada Rede Ratos. Esse sou eu, sem pelos, né? Acho que o trabalho mais importante do Balbucio é esse trabalho que eu vou mostrar agora, chamado A Casa da Santa. Em 2006, nós fomos morar juntos, ocupamos uma casa num bairro, numa rua próxima da universidade, e fizemos muitos trabalhos, e que culminou nessa festa. Esse sou eu fazendo um cafetão, sei lá o quê, porque tinha essa coisa da prostituição, da profanação, do sagrado e do profano. A casa foi ocupada por artistas. A gente apresentou o que estava sendo produzido pelo Balbucio nesse momento, né? Aqui nós temos uma performance da Luma Andrade, que é professora hoje da Unilab e que na época fez essa performance para a gente, algumas cenas da festa. E aqui, em 2009, eu vou pedir mais uns 3 minutinhos, se for possível. Eu perdi minha mãe em 2008 e realizei uma performance chamada Requiem para os Meus Pais, que era uma missa de mortos. Era uma missa estendida durante 3 meses, eu ia fazendo algumas performances em alguns momentos, né? Essa é a ação inicial, eu me dispo, meu corpo é registrado, e num gesto né, de despojamento. Aí começa uma série de ações que tem a ver com os momentos da missa. Esse aqui é o ato penitencial, são ações que eu faço a partir de castigos que eu levei, que eu sofri dos meus pais na infância. Aqui sou eu colocando um brinco da minha mãe na minha língua, os fotógrafos fazendo cena. Uma segunda ação que aconteceu no cemitério, e aí eu estava investigando um pouco a questão do patético e do religioso. Eu fui até o túmulo dos meus pais e cantei as músicas que eram preferidas deles.
Eu vou ter que pular algumas coisas, são fotos aqui desse processo, do hacking. Aqui tem algumas coisas do processo, isso são vidros de perfume, desse processo da missa, que acaba com a minha tonsura, né? Cortando todos os pelos do corpo. Então, tem um outro trabalho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, que é o 3 pratos de trigo, para 3 tigres tristes, que tem muito a ver com o trabalho em rede que eu venho fazendo já há algum tempo, né? E em parceria aqui também com o João Vilney e com o Edmilson Júnior. Nós criamos um perfil falso, fake, no Facebook, e a partir da leitura da comunidade que vem do Agamben, a gente fez uma espécie de gincana performática. A gente listou uma série de performances, fez sorteios, e durante um mês viveu essa loucura de fazer uma performance por dia durante esses dias e postar nesse perfil, né? Então, esse é um trabalho. E, por fim, eu tinha outras coisas para mostrar para vocês, mas é importante que os outros colegas também falem. Eu venho desenvolvendo aí alguns trabalhos, como o Trace a Face, que também está ligado a esse ciclo performático. Deixa eu ver só um minutinho. Então, basicamente, eu distribuo um cartaz, que é esse cartaz aqui, para as pessoas, e elas interferem no meu rosto a partir desse cartaz. Então, já tenho aí quase 700 cartazes com as interferências mais loucas. E o trabalho que a gente vai apresentar aqui deriva, na verdade, desse trabalho aqui, que é o Auréola LEDs. Esse trabalho, eu poderia mostrar um vídeo, mas eu vou mostrar só uma foto agora. É uma auréola. Essa aqui é um abajur. E eu fui quase padre, vivi uma experiência religiosa, onde eu curava as pessoas. E quando eu larguei a religião, eu recalquei essa experiência religiosa. E quando eu voltei para a performance, que resolvi trabalhar com os aspectos de arte e vida, e essa questão voltou. Então, em 2012, 2013, no mês da Performance Art em Berlim, a gente apresentou esse trabalho, que é uma auréola, onde ela reage à minha voz, eu falo e ela reage à minha voz, e eu curo as pessoas com ela. Essa auréola já vai para a sua 3ª versão, que a gente vai lançar no primeiro dia aí da Meet. Bom, na hora da conversa a gente retorna, né? Eu passei aqui mais uns 4 minutinhos, agradeço a atenção de todos, todas e todes, e é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Tutunho. Muito obrigado, muito bacana. Deixa eu ver aqui. Então, agora vamos para o nosso terceiro artista. Tiago Santana. Tiago Santana é artista visual, curador e doutorando em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Seus trabalhos emergem nas tensões e representações das identidades afro-brasileiras, entendendo as dinâmicas que envolvem a produção da história e da memória. Foi premiado com a Bolsa de Fotografia Zoom do Instituto Moreira Salles, 2021.
laureado com o Soros Art Fellowship 2020, vencedor do Prêmio Foco Art Rio 2019 e um dos indicados ao Prêmio Pipa 2018. Participou de exposições nacionais e internacionais como Enciclopédia Negra 2021 na Pinacoteca de São Paulo, Rua 2020 e Rio dos Navegantes 2019 no Museu de Arte do Rio. Histórias Afroatlânticas 2018 no MASP Instituto Tomi Otaki. Axé Bahia, The Power of Art in Afro-Brazilian Metropolis 2017 no The Fowler Museum. Negros Indícios 2017 na Caixa Cultural São Paulo e Reply All 2016 na Grosvenor Gallery, Inglaterra. Suas obras fazem parte de acervos como o da Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu de Arte do Rio e Museu de Arte Moderna da Bahia. Então, por favor, Thiago, a palavra é toda sua. Olá, boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou Thiago Santana, sou um homem negro, tenho cabelo curto, uma barba curta, estou trajando uma camisa de listras verticais coloridas. Ao meu fundo está o meu ateliê, onde se vê alguns mobiliários e lá no fundo alguns equipamentos de iluminação. Queria agradecer primeiro ao convite de estar no MIP, falando um pouco sobre o meu trabalho, mas também apresentando um trabalho novo, né, quando ocorreu o evento. Esse que é um evento, um festival lendário. Eu ouço vários relatos sobre as outras edições do MIP, então é realmente uma satisfação agora poder fazer parte disso. Eu nasci em Santo Antônio de Jesus, uma cidade do recôncavo da Bahia, mas eu vivo em Salvador há 10 anos, completei agora, onde atualmente estou estudando doutorado, um trabalho muito de reflexão entre o fazer artístico e o fazer acadêmico, entendendo essas dinâmicas, né? O que seria uma escrita artística, ou o que seria uma espécie de criação, de fato, acompanhada por determinadas perspectivas conceituais e teóricas. Então, meu trabalho acadêmico, ele abastece meu trabalho artístico. Na verdade, acho que há uma relação muito próxima entre esses dois polos. Tem horas que eles estão mais próximos, tem horas que eles estão mais separados. Eu comecei a produzir especificamente na linguagem da performance em 2010, ainda no período que eu morava em Cachoeira, onde eu estudei minha graduação em comunicação. E comecei a minha produção junto com um coletivo que chamava Mandu Performance Art. Era um coletivo coordenado pelo professor Aisson Heráclito. Então, também era um pouco dessa experiência da pesquisa e da criação. O Mandu, ele me deu muitas bases para entender e experimentar a criação em performance. Depois que eu vim morar aqui em Salvador, eu fui convidado e fiz parte do coletivo Osso de Performances Urbanas. O Osso era um coletivo formado por diversos artistas que tinham como uma missão, um objetivo, a criação de uma rede de performances urbanas na América Latina. O Osso organizava periodicamente mostras em diversos lugares do estado da Bahia, que se chamava MOLA, Mostra Osso Latino-Americana de Performance. E naquele período havia uma efervescência muito forte
dessa discussão sobre a performance e espaço público, a performance e arquitetura, a performance e a aproximação com o público, com a audiência. E então, durante muito tempo, a gente fez uma série de atividades aqui na Bahia que traziam muitas pessoas, artistas para cá, para viver, presenciar, experienciar a cidade, não só Salvador, Lençóis, Porto Seguro, e criar trabalhos específicos para o espaço público aqui na Bahia. Depois da minha passagem pelo Osso, meus trabalhos eles começaram a transitar mais numa atmosfera mais institucional. Então, eu me afastei um pouco do campo da performance urbana e talvez até mesmo da própria performance em si. Hoje em dia, talvez eu não me considere mais um artista da performance como eu me considerava anteriormente, mas sim um artista visual. A performance, eu acho que ela continua dentro do meu trabalho, mas eu estou muito mais vinculada a uma questão do que necessariamente uma linguagem. Então, ultimamente eu tenho feito um caminho inverso, é a pesquisa que informa a linguagem ao qual eu vou desenvolver o trabalho. Então, isso também me ajudou a ampliar um pouco as soluções para as minhas obras. Elas continuam sendo algumas performances, outras passam a funcionar como vídeo, outras como fotografia, outras como pintura, outras como escultura. Então, passei a entender mais a minha criação como uma questão. Obviamente que, por ser um artista que foi formado a partir da performance inicialmente, eu ainda carrego muito disso, da processo de criação em performance em outras linguagens. O gesto, por exemplo, eles aparecem muito quando eu crio objetos, quando eu crio esculturas, ou quando eu faço alguns tipos de proposição, em que, embora não apareça o corpo explicitamente, ele, de algum modo, aparece insinuado, ou são objetos que eles chamam muito para o uso do corpo. Eu vou apresentar aqui agora alguns projetos específicos. Eu fiz um recorte específico de algumas performances. Como eu falei, eu nasci no Recôncavo da Bahia. O Recôncavo da Bahia foi uma região em que o processo de colonização foi muito forte, sobretudo a exploração do açúcar. O ciclo de açúcar ele foi muito forte nessa região, e ainda hoje há consequências desse processo de exploração do açúcar nessa região. Então, o açúcar ele é um material orgânico que eu pesquiso muito e utilizo muito nos meus trabalhos, não somente com um dado estético, o dado estético do açúcar, mas também no poder que eu considero que o açúcar tem de trazer memórias que, ainda que tenham passado por um processo de eliminação, de apagamento estratégicos ao longo da história, eu acredito que quando o açúcar vem à tona, ele tem esse açúcar tem um poder de reativar essas memórias de alguma maneira. Então, a partir de 2016, eu comecei a fazer uma série de trabalhos que tem o açúcar ou a arquitetura de construção, a arquitetura de obtenção do açúcar no período colonial brasileiro. Vou mostrar aqui. Em 2016, eu fiz a primeira performance, que é a performance Refino 1. Nessa performance, eu peneiro 100 quilos de açúcar sobre um móvel. Então, são essas duas sacas que estão em direções opostas. E sobre essa mesa, sobre esse móvel antigo, eu começo a peneirar esse açúcar pouco a pouco.
é uma ação exaustiva, porque tem um processo contínuo, né, de pegar esse açúcar de um lado, abaixar, levantar de outro. Essa foto é muito interessante porque ela já começa a registrar um certo cansaço, também físico. Essa ação, especificamente, nesse dia, eu vivi também uma experiência de transe, que foi muito especial para mim, que aconteceu depois. Essa performance, ela tem um gatilho para isso. Ela acontece também depois, quando eu repeti essa performance lá no Sesc Ipiranga, em São Paulo, aconteceu a mesma coisa. Então, quando esses 100 quilos de açúcar são depositados em cima desse móvel, embaixo dele tem uma espécie de fundo falso. Eu passo para debaixo dessa mesa e esse açúcar começa a ruir por esse fundo. Então, essa foi a minha primeira experiência com o açúcar especificamente. Esse foi o segundo trabalho, que foi em 2017. É um trabalho feito especificamente para o vídeo. Eu comecei a catalogar uma série de ruínas de antigos engenhos de açúcar dessa região onde eu nasci, no recôncavo da Bahia. Muitos desses prédios, eles existem como uma espécie de fantasma, eles não têm nenhuma utilidade hoje em dia, e toda a história por trás deles, muitas vezes, estão circunscritas só a um dado patrimonial. Então, se sabe o nome, se sabe quando ele foi feito, especificidades arquitetônicas ou decorativas, mas a principal história desses espaços, que é quem movia esses engenhos de fato, que foram essas pessoas trazidas, escravizadas do continente africano. Essa informação, muitas vezes, ela 90% das vezes, ou até mais, ela é esquecida, apagada estrategicamente. Então, eu comecei a realizar uma série de ações nesses lugares, tentando rememorar gestos, numa tentativa de pensar, retombar esses lugares, ou registrar esses lugares, não no dado arquitetônico, não no dado decorativo, mas sim no caráter humano. Então, com essas performances, eu tento rememorar ou recriar uma outra representação desses lugares, não apenas na sua dimensão arquitetônica, mas também na sua dimensão de violência racial. Então, esse é um vídeo em que esse açúcar ele cai, ele como se estivesse ruindo desse prédio. Então, é essa imagem que forma também essa espécie de véu que cobre o meu rosto, mas ao mesmo tempo chama atenção para o que tá atrás. E tem essa própria textura do açúcar também, que é um material que tem essa brancura, que tem esse brilho, que em excesso ele acaba tirando todas as possibilidades de você enxergar essas diversidades, essas asperezas. Em 2018, eu realizei esse outro trabalho no Engenho da Vitória, em Cachoeira, também uma ruína, é um dos maiores conjuntos arquitetônicos que se tem registro aqui na Bahia. Esse trabalho se chama Passar em Branco, e eu tinha como imagem principal esses objetos domésticos, que é chamado, inclusive, de linha branca, que é uma tentativa de atenuar o trabalho braçal que se faz com eles. E eu levei esses materiais, que são materiais contemporâneos, para essa estrutura desse casarão, desse antigo engenho de açúcar, exatamente para falar sobre a continuidade desses processos, quando a gente pensa em mão de obra, em quais pessoas que estão em relações de subemprego hoje na contemporaneidade. Então, é como se fosse um grande cruzamento de tempos. Então, são dezenas de roupas brancas que eu passo com esse ferro, que tem esse fio, tudo muito proposital para falar sobre para tentar estabelecer essa fricção do tempo.
as performances, geralmente, quando eu gravo, elas de fato acontecem nos lugares como um contínuo, e depois eu penso especificamente para o vídeo, né? Exceto aquela outra anterior, que foi só um take mesmo, filmado, até porque o acontecimento da performance é a mesma duração do vídeo. Esse foi outro trabalho que eu fiz na Capela Rural do antigo engenho de açúcar do Paramirim, também nessa região do Recôncavo, numa cidade chamada São Francisco do Conde, em que eu peneiro a 100 quilos de açúcar também nesse lugar. Então, como eu falei aquilo sobre essa brancura do açúcar, ele tira todas essas diferenças, essas asperezas do lugar. Então, é uma grande metáfora também para falar sobre, no sentido identitário, o que os processos de exploração no açúcar fez com essa região. Esse eu acho que a gente pode ver só um minutinho, eu ainda tenho 2 minutos, eu já estava até aqui disparado, para vocês entenderem um pouco o que é a ação. Vou tentar acelerar mais um pouco aqui na frente. Então, de fato, é uma ação contínua de peneirar esse lugar, e o açúcar, ele aparece com abundância. O açúcar era considerado o ouro branco, era um material muito caro naquela época. E nessas performances, nessas ações, eu tento exatamente exagerar esse uso do açúcar. Então, geralmente são quantidades muito grandes. Então, lida muito com o que era rico anteriormente. Hoje em dia é uma coisa completamente banalizada, ou seja, centenas, milhares de vidas foram ceifadas por algo que hoje é algo sem valor. Então, isso para mim também é uma relação interessante. Esse é o último para encerrar, tenho 20 segundos. São os sapatos de açúcar. Os sapatos no período colonial também têm uma relação muito próxima com a ideia de cidadania ou libertação para as pessoas negras, já que elas eram vedadas do uso do sapato. Então, muitas pessoas, quando conseguiam os processos de alforria, compravam esses sapatos, mas desacostumadas de usar esse traje, essa roupa, muitos levavam a tiracolo. Então, um símbolo muito precário dessa libertação. Então, eu tenho transformado vários modelos de sapatos em sapatos de açúcar, que é exatamente esse material que é o próprio algoz para essa população historicamente, sobretudo no contexto daqui do estado. Essa é uma imagem que eu fiz lá no Engenho da Freguesia, em Candeias, e esse gesto muito contraditório, porque ele é um gesto de mostrar, mas ao mesmo tempo ele é um gesto de exterminar. Então, todos esses projetos meus, eles têm essa coisa do gesto como uma coisa muito forte, e são gestos, às vezes, muito pequenos, muito simples, mas que, quando são estendidos, eles se tornam uma espécie de tortura. Então, você peneirar 100 quilos de açúcar durante 6 horas, ao final, é um gesto que é muito simples, muito pequeno, ele se torna um gesto extremamente extenuante, e realmente se aproxima muito desse processo da tortura. Então, essa foi a seleção que eu fiz para apresentar para vocês aqui hoje. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado. Muito legal. Eu já conhecia algumas coisas do teu trabalho, mas ainda não tinha ouvido você falar sobre isso. Então, gente, agora, sobre tudo ele, então, já aproveitando esse primeiro comentário, vamos abrir, então, para a conversa aí, para as perguntas aos artistas, né? Então, temos aqui
uma primeira pergunta, então vamos começar com o que está no chat, né? Pergunta direcionada ao professor Wellington Júnior. Atualmente você empreende alguma performance enquanto denúncia social? Quem está perguntando é o fotógrafo Francisco Souza. Boa noite, Francisco Souza. O Francisco é um fotógrafo muito importante aqui do Ceará. Fez um trabalho muito, muito sério de registro da cultura tradicional popular. Visitou todos, simplesmente todos os municípios do Ceará, registrando rabequeiros, vaqueiros, modos de saberes, fazeres, acompanhado e acompanhando o nosso querido professor Gilmar de Carvalho, que morreu de modo absurdo de Covid. Gilmar de Carvalho, para quem não sabe, é o maior intelectual da geração dele. E, sem dúvida nenhuma, o maior pesquisador da tradição popular do Brasil. Um homem tinha 50 livros publicados sobre o assunto, foi um dos dramaturgos e escritores que renovaram a linguagem do teatro e da literatura cearense nos anos 70. Tem um livro muito importante chamado Parabellum, e outro livro muito importante, que é um romance, e um outro livro muito importante chamado Madeira Matriz, que é um livro sobre xilogravura. Francisco, eu diria que a crítica e a denúncia social no meu trabalho sempre foi muito derivada da minha experiência existencial. Então, quando nós fizemos, por exemplo, ternos no projeto Balbucio, aquilo fazia muito sentido na vivência da gente como grupo, porque a gente estava trabalhando com os limpadores de vidro dos faróis, sinais, né, dos cruzamentos de Fortaleza. Eu diria que, atualmente, a minha preocupação política, ou a preocupação política do meu trabalho, está aqui, ó, na Sala 109. Para quem não sabe, a Sala 109 é um projeto que eu venho desenvolvendo junto com o João Vilney, com o Eliezer Júnior também, Eliezer Nogueira Júnior, que também está aqui conosco hoje. A gente vem trabalhando desde 2017 num espaço que é uma sala de aula. E quando nós começamos a trabalhar ali, nós tínhamos uma coisa muito clara: era preciso ocupar aquele lugar. Era preciso tornar aquela sala de aula um lugar importante para nós que trabalhávamos lá, para os alunos que iam para lá, mas mais do que isso, para o que aquele lugar significava para a civilização. E no atual processo de desmonte, né, nós vimos aí o corte de 90% da verba do CNPq, a avaliação da CAP suspensa, o dinheiro do IFAM enviado para uma coisa chamada Casinha de Saberes. Então, todo um discurso, não é, de que uma sala de aula, de que universidade não é para pobre, né? O que é que um pobre vai fazer numa universidade? O que o pobre tem que fazer numa universidade? Não é para todo mundo. Então, de algum modo, a gente, como artista, eu não diria que pressentia, mas já sentia, como um bicho que sente o chão tremendo sob seus pés, né? Que tinha uma coisa ali que caminhava para o que a gente está vivendo hoje. Então, manter uma sala de aula como a Sala 109, que tem tudo dentro, e que faz tudo, e que congrega tudo, e que faz um espaço que é público, que é mantido pelo dinheiro público, ser 10 vezes o que ele costuma ser, é, para mim, realmente uma ação política muito forte. Eu sou professor há 32 anos, no ensino superior há 30 anos, e vivi momentos muito difíceis da universidade. O governo Fernando Henrique congelou
a verba da universidade, e salários e bolsas por 12 anos. Mas nunca o desmonte foi tão grande como o que a gente está vivendo agora. E nunca para mim foi tão importante falar sobre a sala de aula e criar a partir dela e fazer daquilo a minha força de existir para mim e para os outros. Para mim e para os outros. Era uma sala de aula de 22 metros quadrados, e continua sendo, que tem obras de 250 artistas. É um environment mais louco. E a gente é essa acumulação, a sala de aula é essa acumulação. Então, eu diria que meu trabalho está aí, Francisco. A minha ação política tem sido aí. E eu acho que é o lugar onde eu posso falar, de onde eu posso falar, porque eu sou um professor, né? Eu sou um artista-professor, sou um professor-artista. Sou artista há muito mais tempo do que sou professor. E então, quando eu comecei a ser professor, eu já comecei a fazer arte desde muito cedo. A sala de aula foi um lugar de criação para mim. Muito antes do balbucio, muito antes da sala 109, muito antes de muita coisa. Mas eu nunca separei as duas coisas. Então, a minha ação dentro de sala de aula nos últimos 20 anos, pelo menos, né, que é o tempo que eu entrei no UFC, ano que vem faz 20 anos, é um trabalho, é um compromisso político com o lugar que eu ocupo no mundo muito sério, muito sério. Então, é isso que eu tinha para dizer para você. Muito obrigado, Tutunho, muito obrigado mesmo. É muito legal, inclusive isso é um tema de repente para trazer aí na sequência, também para comentários da Thaís e do Thiago, né, que é essa relação com a docência, né, e a pesquisa. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui na lista, na ordem, né, depois a gente puxa de volta, que é a pergunta direcionada à performer Thaís Nardim. Quando você atua, há de sua parte uma preocupação como a forma que o espectador irá assimilar todo o processo, ou a subjetivação faz parte da performance? A pergunta é também do fotógrafo Francisco Souza. Oi. Essa pergunta é muito recorrente quando eu apresento meu trabalho, né? E eu construo a minha resposta, eu acho, pressupondo que... Não pressupondo, mas lendo na pergunta uma tentativa do perguntador de se aproximar de algo que talvez ele não tenha conseguido se aproximar muito. Então, é para esse perguntador que eu respondo. Eu acho que, assim, por mais que a gente pensasse em uma pessoa hipotética que fosse, por convicção absoluta, fazer performance apenas pelo seu próprio prazer, por narcisismo, alguma coisa assim, ainda assim, me parece que seria impossível dizer que essa pessoa não tem algum tipo de preocupação com o que o espectador vai assimilar, né? Porque ela fez essa escolha por essa linguagem que é uma linguagem que põe em relação quem está expressando, comunicando, enunciando, e quem está recebendo, participando, experimentando, se engajando em, né? A questão é que existem muitas formas de essa coisa que sai da obra, que a obra emana, serem emanadas, e muitas formas da pessoa que recebe recebê-las, né?
Em geral, subjetividade está banhando tudo isso, né? Mesmo na expressão escrita, que é das formas de linguagem talvez a mais pretensamente objetiva, a gente tem ali a subjetividade do escrevente banhando o modo como isso é composto, né? E aí, se a gente passa para pensar formas expressivas que não são prioritariamente comunicativas, como seria um artigo de jornal, né? Artigo de jornal, prioritariamente comunicativo. O jornalista não quer expressar, não quer trabalhar tanto com sentimentos e sensações, ele quer movimentar informações, né? Oferecer dados e tal. Aí, se a gente pensar as formas que vão se afastando, né, dessa palavra escrita que tem uma pretensão de objetividade, vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando, pode ser que a subjetividade vá crescendo, 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 né? A participação da subjetividade, tanto por parte de quem expressa, quanto por parte de quem recebe. Bem, é isso. Interpretar, eu entendo que o espectador pode não interpretar uma coisa fixa, uma coisa que eu tenho a intenção de manifestar. Que se eu pudesse, eu sempre falo, né? Essa semana eu participei já de 2 eventos em que eu falei isso, e eu vou recorrer mais uma vez a essa frase, né? Se eu quisesse fazer uma coisa que tem um sentido tão evidente, tão objetivo, tão certo, a ponto de eu saber que é assim que o espectador vai recebê-lo, eu optaria por escrever um livro, por escrever um artigo, por escrever um artigo de jornal, e não por fazer uma performance, né? Então, a performance vai mobilizar a comunicação, mas vai mobilizar também a expressão, vai mobilizar outros âmbitos da experiência, que podem ser mais concretos, objetivos, narrativos, interpretativos, do campo da racionalidade, ou menos, né? Então, assim como uma obra de arte abstrata, sei lá, uma obra do expressionismo abstrato, por exemplo, ela está ali trabalhando com materiais, com um montinho de tinta mais aqui, menos ali, com uma tela que é muito grande, com um espaço entre uma jogada de tinta ou a de outra. E a gente consegue se relacionar com aquilo, né, num sentido de apreciação, ou de aproveitar, de assimilar, mas ela não tem nenhuma frase, nenhuma coisa que a gente poderia dizer como uma frase, como uma lição de moral, ou como um sentido, ou como uma resposta à pergunta o que isso quer dizer. Então, assim, eu tento, pelo menos, não pensar em dizer uma coisa para o espectador que ele possa perguntar o que essa performance quer dizer, e se responder, essa performance quer dizer X, Y, Z. O que eu pretendo é que ele consiga ter elementos elementos que ele possa interpretar, e que aí sim vão para esse campo mais da razão, mas que eles se juntam a elementos que são expressivos e sensíveis, as coisas que são vivenciadas, e essas coisas todas misturadas, elas constituem a experiência do que é a recepção do trabalho. Acho que é isso. Muito obrigado, Thaís. Vamos então para mais uma pergunta. A pergunta agora direcionada ao Thiago Santana. O açúcar transmutado
da sua função nutritiva para o espaço performático. Para você, essa nova apropriação tem a ver com novas apropriações feitas por Duchamp ou com a realidade de sua, de sua região, né? Quase que eu falei besteira aqui. Então deixa eu ler de volta, não, para não ficar... Então, para você, essa nova apropriação tem a ver com as novas apropriações feitas por Duchamp ou com a realidade de sua região? A pergunta é feita pelo fotógrafo Francisco Souza. Claro que eu acho que muita da performance da arte contemporânea tem um legado do champiano, mas talvez no meu caso seja mais um legado boysiano do Joseph Beuys, artista alemão, que é entender os materiais, não somente no seu sentido primeiro, no caso do açúcar, o seu sentido alimentar, mas é entender quais as energias e quais os poderes que esses materiais têm e entender como esses materiais eles podem colaborar na construção de uma história e na construção de uma revolução. Então, eu acredito que eu tenha muito mais afinidade com o Joseph Beuys e outro artista alemão também, que é o Wolfgang Liabe, que é entender esses materiais dentro de uma função energética, de uma função histórica, de uma função da memória. Então, acredito que ele está muito mais ligado aí. O açúcar, ele, obviamente, é uma coisa que está na nossa dieta, é um alimento muito próximo das nossas realidades. E quando eu começo a construir esses objetos ou essas performances com açúcar, é justamente esse estranhamento de deslocar o seu sentido original que provoca essa reflexão sobre o porquê, né? E o porquê é porque o açúcar, dentro do Brasil, dentro da história do Brasil, ele conta uma história, que é essa história muito próxima dos regimes da colonização brasileira. Essas imagens desses lugares que eu mostro são a comprovação desse império que se construiu em torno do açúcar. A história do açúcar nessa região, embora ela ainda esteja presente nesses prédios, há e embora as pessoas ainda vivam as consequências disso na contemporaneidade, na atualidade, ela tem uma certa nuvem ali sobre ela que não permite essa transparência da percepção dessa história, de entender que essas desigualdades socio-raciais dessa região, que é muito forte, elas ainda têm a ver com esse processo de exploração desse açúcar. Então, acho que é um pouco isso, assim, é menos Duchamp, mais Beuys, eu acho, nesse sentido. Mas, obviamente, que a realidade da região também informa muito para essa composição desses trabalhos. É uma memória que eu vivi muito de perto durante muito tempo, o estranhamento desses prédios, dessa arquitetura, mas sem uma explicação objetiva sobre elas. Então, foi isso que me moveu muito fazer esse novo registro desses lugares, não somente como um casarão abandonado, mas entendendo quais as dinâmicas que permitiram a construção desses lugares. Muito obrigado, Thiago. E agora temos uma pergunta para o Wellington Júnior Tutunho. A pergunta para o professor Wellington Júnior. A pesquisa Trace a Face permite conhecer sobre as pessoas que fazem interferência na imagem de Tutunho. Algo é revelado sobre o repertório dessas pessoas. Esses repertórios pessoais são equivalentes no Brasil e nos países por onde o projeto passou?
ou seria possível apontar diferenças importantes entre os países? Obrigado. Pergunta de Robson Rodrigues, profissional multimeios. Robson, bom te ver por aqui. O Robson é um artista também muito talentoso e um amigo de longa data. A gente se conhece aí desde os anos 90. Robson, o Traça-Face é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente fez em vários países e também viajou para vários países, mesmo sem a gente ir, vários lugares no Brasil e vários estados, e em situações muito distintas, porque o Traça-Face foi feito em centros de apoio psicossocial, foi feito em escola primária, universidades, festas, mercados alternativos, galerias. Então, foi exibido na Oi Futuro, foi exibido no edifício AXA. A gente chegou a levar, enfim, e foi feito por criança, foi feito por adolescente, por jovem, e num período de, digamos assim, mais intensidade de uns 4, 5 anos a gente fez aquilo. Então, tem ali uma coisa, que é isso aqui, né? O fundo disso aqui, se vocês verem, tem um olho aqui, ó. Isso é um cartaz, esse é meu rosto aqui. Isso aqui, ó. É meu rosto. É um cartaz enorme que as pessoas intervêm sobre ele. A primeira coisa que eu acho engraçada é que tem coisas que acontecem como numa determinada época, ele tem uma dimensão meio de crônica, né, de registro do tempo. Então, aquilo que é cultura de massa, aquilo que está na moda, em todos os lugares onde você vai, aparece. Então, desde A Hora da Aventura, Frida Kahlo, Black Bloc. Então, isso foi se repetindo em vários lugares. Foram feitos, tem Trace a Face, que são parecidos, feitos no mesmo tempo em lugares diferentes. Isso é uma coisa que reflete um pouco a cultura de massa, o contexto político. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ele reflete também um pouco a cultura local, mas um pouco dentro do humor local ou das referências locais, muito mais do que, digamos, uma psicologia local, né? Então, eu tenho essa coisa interessante no projeto, que é essa dimensão um pouco da crônica, né? Da cultura do momento em que foi feito. É engraçado, eu nunca tinha pensado sobre isso, de pensar os cartazes, que são muitos, a partir dessa taxonomia, né? O que é que difere de país para país? Mas tem diferenças, sim, diferenças, em termos de referências, em termos de linguagem, né? Também, palavras, é isso. Muito obrigado, Tutunho. Então, eu vou passar a palavra para o Júlio Silveira, que ele quer fazer uma pergunta. Pode ativar o som, Júlio. Olá, Júlio. Eu acho que o Júlio está tendo dificuldade com a internet. Pode ser. Bom, nós temos ainda mais alguns minutos. Júlio, por favor, se estiver nos ouvindo, pode mandar uma mensagem para nós, para daí fazer a sua pergunta, tá? Então, vamos ficar de olho aqui no chat e no visual. Ok? Temos mais uma pergunta aqui para o Tutunho. Você pode falar um pouco sobre a relação entre glossolalia e improvisações vocais? Se a experiência glossolálica
pode oferecer também uma experiência de conhecimento de si e do corpo? A pergunta é feita por Marta Aurélia. Oi, Marta, tudo bom? Marta, com certeza, essa experiência de desautomatização da experiência verbal leva a estados alterados de consciência, leva a outras experiências do corpo como caixa de ressonância. A gente produz sons e fonemas e move a boca como a gente não move no uso normal, né? Então, eu acho que, primeiro, só a experiência corporal da glossolalia é uma experiência que lhe faz conhecer o corpo de um outro modo. Essa experiência de quem vai se exercitar no campo vocal é muito interessante, né? Muita gente aí não sabe o que é, né? O que é glossolalia. Glossolalia é um fenômeno de linguagem muito comum nas igrejas pentecostais, tanto evangélicas quanto católicas. É uma recuperação de uma prática muito antiga, anterior, inclusive, ao cristianismo, já presente no judaísmo. Os profetas ligados a Salomão, Davi, todos eles falavam línguas estranhas. E durante a Idade Média isso foi reprimido porque foi considerado um ato diabólico. Mas Santa Teresa d'Ávila falava em língua, São Francisco de Assis, né? É uma coisa interessante, porque o Crucianic recupera isso quando vai fazer, por exemplo, o Grande La Lula, né? O Gubal recupera isso quando vai fazer o Lamento Fúnebre. É uma brincadeira, né? E ela brincadeira xícara, ela brincadeira, ela brincadeira, ela brincadeira da barracia, ela brincadeira, ela brincadeira que ela brincadeira, tem um pouco grimelô, né? Então, eu acho que tem esse lugar da experiência vocal. Mas quando a gente leva isso para Quando a gente leva isso para outros campos da experiência performática e de como a gente organiza outras energias do corpo, quando a gente leva isso, por exemplo, para o campo do rito ou para o campo da cura, como eu tenho feito ultimamente, né? Trabalhado com rituais de cura, com imposições de mão, usando as auréolas, às vezes sem usar a auréola, trabalhando com biorressonância, com bidorte. Então, a voz, essa experiência vocal, também pode te conduzir para outra experiência de troca energética do corpo com o seu corpo, com as outras pessoas. É um modo de comunicação muito específico, né? É isso. Eu sei que você tem um trabalho maravilhoso chamado Guto, em que você investiga, né? A Marta é uma cantora e investigadora da voz e tem um trabalho interessantíssimo com essas poéticas experimentais da voz. E você sabe, como ninguém, né? Quando que a voz vai conduzindo você também para outros estados mentais, outros estados energéticos, espirituais, performáticos, curativos. É isso. Ok, muito obrigado, Tutunho. Tem mais uma pergunta aqui para ti. O Júlio Silveira apareceu, Júlio? Opa, boa noite. Boa noite, por favor, então, tem a Rapaz, palavra. mais do que uma pergunta, eu tive a oportunidade de presenciar 2 performances do Tunho aqui na Universidade Federal, e é uma coisa assim espetacular, é um momento de cura de verdade. Eu me senti curado. Naquele momento eu entrei impedido que aquele mal-estar que vinha me acompanhando realmente fosse entendido ali naquele momento, e realmente eu senti essa cura. Eu sou testemunho disso. Sou artista plástico também, performer, e gosto muito, né? Estou adorando aqui conhecer vocês, e muito
muito obrigado. Eu tenho só que agradecer mesmo. Muito obrigado, Júlio Silveira. Muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando. Obrigado a todos, né, que estão presentes aqui na nossa conversa. Nós estamos nos direcionando ao final aqui, né? Deu uma atrasadinha aí no início, mas vamos lá. Tem mais um comentário, uma pergunta aqui para o Tutunho, da Marlivan, que ela comenta que também na Trace Face é possível também montar, nesse período, uma presença de determinados tipos de técnicas ou linguagens além das temáticas? Então, Tutunho, aqui, então, passar para você comentar aqui, que ela fez esse comentário, acho que estava no meio da tua fala anterior. Desculpa, é que meus cachorros entraram em surto aqui. Marli, também no Trace é Fácil é possível mostrar nesse período uma presença de determinados tipos de técnicas ou linguagens, além das temáticas. Sim, com certeza. Com certeza. Tem uma coisa muito interessante no trabalho que eu ando fazendo. Só um instantinho. Meu filho, quem tem pet é assim. Você não Ela, é mais né, dono da casa. as intermitências do doméstico. Eu tava com Arte vida na veia, assim, né? eu tava com as minhas gatas aqui, que estavam também desesperadas por comida, então... Mas suas gatas não latem, né? Elas no Não, máximo... mas às vezes bem alto também. Eu sei. Mas tem uma coisa interessante, que eu fiz a opção por trabalhar em termos de materiais durante esse período, um material, digamos, desse excesso da produção gráfica da loja de R$1,99, é a fita colorida, é o post-it, e é muito engraçado porque eu viajo para as cidades e compro isso nas cidades. Entro numa loja de R$1,99 e compro isso. E também tem isso, muda o material, porque é o material que eu ofereço muitas vezes, mas também muda os materiais. Tem materiais muito inusitados na volta, porque às vezes, por exemplo, o pessoal dos corpos informáticos da Bia Medeiros, eles, ao invés de interferirem no cartaz com o desenho, eles fizeram uma performance, fizeram uma feijoada com o cartaz e comeram o cartaz, e fizeram um gesto, uma atitude antropofágica. Tem gente que cobre o cartaz com alimento e fotografa, ou com joias, tem gente que queima, tem gente que faz dobradura. Então, tem gente que faz vídeo, GIF, manipulação digital. Então, varia muito a linguagem com que as pessoas trabalham o cartaz. Os materiais variam ao longo do tempo, porque vão depender também da moda, do sazonal, porque essas lojas elas vendem coisas por datas, efemérides, Natal, São João, e aí, dependendo do país, né, o dia de Santa Joana, sei lá. Então, também tem isso. É possível fazer, por exemplo, uma certa leitura desse material barato, de pouca durabilidade. Tem um porquê, né? É uma crítica a essa produção excessiva, esse monte de material desnecessário, um pouco... Isso aqui é tão tóxico que a gente nem imagina o quanto isso é tóxico para mim, talvez tão tóxico para mim, para o planeta, quanto eram as tintas de chumbo para o Portinari. Cheio de xenoestrógeno. Muito obrigado, Wellington. Doce Bandida no chat escreveu: que delícia, troca na MIP4, só prazer nessa noite de sábado.
Sim, muito obrigado. Eu gostaria aqui também de expressar aqui o que o Marco Paulo Rola, grande cabeça aqui da MIP, né? Organizador, curador, artista. Ele está falando aqui, obrigado Thaís, Tutunho e Thiago, este momento está muito rico, ainda com desejo de dar um abraço em vocês no futuro próximo. Eu também, né? É um negócio muito bacana aqui esse encontro nosso, a gente está caminhando para o fim, eu tenho uns avisos antes até, mas é muito legal essa conexão que a gente está tendo aqui, né? Que é o MIP sendo o centro, né? Ali em BH, mas eu aqui em Curitiba, Thaís em Palmas, Thiago em Salvador, Tutu em Fortaleza, então é uma grande rede, né? Que a gente vai costurando e que vai conhecendo, né? E descobrindo coisas cada vez mais, né? Que a Thaís é a artista aqui que eu conheço há mais tempo. O trabalho dela, ela já esteve aqui com a gente em Curitiba no PEARTE, mas sempre é muito bom ver e ouvir, né? Teve os trabalhos que ela apresentou hoje que eu não conhecia, né? E daí a gente vê, nossa, né? É muito bom ouvir, né, os artistas. A gente muitas vezes está acostumado em ver trabalhos, ainda mais trabalho de performance, que é efêmero e tudo mais. Você poder sentar e ver, ouvir, é de uma grandiosidade, porque é conhecer muito mais sobre o artista. Gente, estamos caminhando para o fim, então deu o nosso tempo aqui hoje, mas eu gostaria de deixar um aviso. Esse é o segundo ciclo de conversas. Nós temos mais, muito mais. Sexta-feira que vem, dia 15 de outubro, às 18 horas, teremos a conversa com o Tero Nawa da Finlândia, com a mediação do Marco Paulo Rola. Gente, vai ter tradutor, então pode vir que vai ter tradutor, vai ser essa coisa, vai ter Soraya também aqui com a gente. Muito obrigado, Soraya. Bom demais essa tua tradução para Libras aqui, tá com a gente. No sábado, dia 16 de outubro, próximo sábado, vai ser a artista Alison Crocetta dos Estados Unidos, que estará com a gente aqui às 18 horas com a minha mediação. E no domingo, o artista Reza Fizina, da Indonésia, às 18 horas, domingo, 17 de outubro, com mediação de Marco Paulo Rola. O Reza Fizina, talvez vocês não saibam, mas ele participou na primeira MIP em 2003. Foi um dos artistas participantes, o conheci lá também estava lá. E aí depois vem dia 22 de outubro, né, na outra semana, na sexta-feira, às 18 horas, com a Matt Sterre, da Holanda, mediação do Marco Paulo Rola. E no dia 23 de outubro, sábado, às 18 horas, chega a minha vez de falar um pouquinho de mim e da Eliane Brasil aqui de Curitiba. E aí já vai começar as performances, gente. Tem ainda mais 2 semanas aí também do workshop da Alison Crocetta, que começa nessa segunda-feira, e o MIP está indo aí, movimentando com tudo que dá. Gostaria muito de agradecer ao Thiago Santana, o Wellington, o Tutunho, a Thaís Nardim por estarem aqui com a gente, compartilhando aí o trabalho, toda a história de vocês, né? Gostaria muito de ficar mais 2 horas, porque teve coisa aqui que fiz um monte de anotação, tudo, mas estou muito feliz que as pessoas super participaram também. Gostaria muito de agradecer a todos os participantes que estiveram aí nesse sábado aqui com a gente. Sexta-feira que vem tem mais, e por favor fiquem de olho nas redes sociais do CEIA, fique de olho no site, que estaremos publicando mais informações, vai ter a agenda das performances, vai ter também bate-papo durante a semana de performance, uma mesa redonda bem especial aí sobre a arte, performance arte no Brasil aí. E é isso aí, gente, muito, muito, muito obrigado, e em breve, vai ter performance de todo esse povo aí, tá bom, gente? Vamos lá, uma boa noite, bom sábado e até breve.